Medo de perder pessoas. Amor ou prisão? Se você tem essa dúvida, já fica aqui nesse vídeo. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva nesse canal para você não perder nada, nenhum conteúdo que está sendo trazido aqui, beleza? Vamos então entender um pouco mais sobre o medo de perder pessoas. Eu sei que você já teve medo de perder pessoas, senão nem nesse vídeo você estaria, não é mesmo? Eu já tive medo de perder pessoas até eu entender que a gente só perde aquilo que não é nosso. Todas as vezes que você perdeu algo é porque não era seu. O que é verdadeiramente seu, você não perde. A gente fala, nossa, mas eu perdi um amigo, eu perdi um namorado, eu perdi um discípulo, eu perdi uma pessoa. Você não perdeu, meu irmão. Às vezes você se livrou. Mas, na maioria das vezes, é porque essa pessoa ela não tinha entregado o coração dela de fato para você. Então é por isso que você veio a perdê-la. E o que a gente precisa entender é que muitas das vezes as pessoas confundem o amor com o ciúme doentio, com um aprisionamento que você faz com os outros. E isso é muito tóxico. Não existe amor de verdade quando eu tento aprisionar alguém. Tem muitas pessoas que ficam com tanto medo de perder as outras que elas evitam que essas pessoas tenham contato com outras, que essas pessoas se enturmem com outras, que essas pessoas frequentem outros ambientes. Só que enquanto você aprisiona alguém para não perder essa pessoa pode estar fazendo tudo menos te amar. Quando a pessoa te ama de verdade, ela conhece o mundo, ela conhece as outras pessoas, ela tem acesso a outras pessoas, ela tem acesso a outros ambientes, mas ainda assim ela te escolhe. Isso é amor. Quando a pessoa, apesar dos apesares, te escolhe, aí ela te ama. Agora, quando ela só tá com você porque ela não tem escolha melhor, porque ela nem sabe que existe uma escolha melhor, então você não é amado. Você hoje é o que tem, entendeu? Você é o que tá pra jogo. Será que é assim mesmo que você quer? Será que é isso mesmo que você quer sentir de saber que você é amado? Cara, saber que você é amado é saber que uma pessoa, ela tem inúmeras outras possibilidades, mas ela quis você. Mas ela escolheu você, ela faz questão de você. E eu falo isso em todas as esferas de relacionamento. Quando uma pessoa faz questão de você, ela faz questão de quem você é. E ainda que tenha várias outras pessoas disponíveis, ninguém vai ser como você. E essas são as pessoas que vale a pena ter na nossa vida. Pessoas que não abrem mão de nós pelo simples fato de saberem que ninguém pode ser como nós. Ninguém é igual a ninguém. Então, quando eu entendi que ninguém pode ser eu, cara, pra que eu vou me preocupar? Se a minha amiga fez outra amiga. Ah, não, ela não pode ter outras amigas, não. Só pode ter eu. Para com isso, cara. Tem as suas outras amigas, mas saiba que ninguém vai ser que nem eu. Assim como ela também pode ter muitas coisas que eu não tenho e tá tudo bem também. Qual o problema? Sabe? Encontre em você um amor por si próprio tão grande que você não se sinta ameaçada por outras pessoas. É esse nível de maturidade emocional que a gente precisa gerar, sabe? A gente precisa aprender a diferenciar cuidado de controle. Claro que todo relacionamento precisa de cuidado. Vamos supor, você é casado, né? Ou você namora, você tem um relacionamento ali sério com alguém. E aí, é óbvio que você tem que tomar cuidado. Você que é homem, vai deixar sua mulher sempre por aí de colado com amigos, com homens, pra cima e pra... Não, né? Mulher também não vai pegar e vai deixar seu marido sempre de conversa com mulher por aí afora, trabalhando com mulheres envolvidas. Não, gente, né? Vamos ter sabedoria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado, sim. Tem coisa que não convém. Não convém um cara que tem um relacionamento sério com uma mulher ficar se relacionando intimamente com outras mulheres, trocando ideia, de conversa no Instagram, curtindo fotinha, de conversa no WhatsApp paralelo o tempo todo. Não, calma, né? Não dá. Então existe o cuidado, sim. Existe o bom senso. O que não pode ter é o excesso de controle. O excesso de controle faz com que eu tire da pessoa o livre-arbítrio que Deus deu para ela. Se Deus deu um livre-arbítrio para ela, quem sou eu para tirar? Eu não posso fazer isso nem nas minhas amizades, nem em relacionamento amoroso, nem em liderança, nem no meu trabalho. Eu não posso violar o espaço que é do outro. E o poder de decisão é o espaço do outro. Eu posso falar, fulano, ó, a gente está se relacionando e a gente é namorado, a gente é marido e mulher. Para mim isso aqui é inegociável. Não quero que você saia só com uma amiga, que você almoce com uma amiga. Ah, mas é... Não, se a gente tá namorando, eu não concordo com isso. Mas isso é o que eu gostaria. Você concorda com isso? Ah, concordo, vamos combinar assim. Ok. Não concordo. Então a gente não pode se relacionar. Porque se algo que pra mim é impreterível e você não concorda, então a gente não se relaciona. Pronto, e a gente se respeita, tá tudo bem. Eu arrumo alguém que compreenda os meus pontos.
Então, isso precisa ser muito bem alinhado para que eu não fique sufocando o outro. Senão eu viro e falo, eu não gosto que você ande com fulano. E a pessoa vira e fala, tá, mas eu acho meio nada a ver. E aí eu pego e fico, você tá com fulano? Você tá conversando? Aonde que você tá? Não, que no seu... Ah, você tá com fulano? Eu vou ir agora. Não, eu não admito. Aí você está violando o outro. E isso é doentio. Então, entenda uma coisa. Quando a gente acaba aprisionando pessoas, eu acabo formando ídolos nos meus relacionamentos. Se você fica tentando encurralar a pessoa, bloquear a pessoa, cara, você tá colocando aquela pessoa numa posição acima do que ela deveria ter na tua vida. Você tá com tanto ciúme dela que você tá se perdendo o propósito da tua vida, se dedicando totalmente, gastando tua energia emocional num relacionamento porque você não tem segurança de si ou não tem segurança no outro. Um dia desse eu tava num evento que uma mulher pegou e foi comprar algo com o cartão do marido. E aí ela pegou e foi comprar, eu quero comprar. E ela não conseguia passar no Apple Pay. Eu falei, olha, você precisa dar a senha do seu marido. O cartão dela, o celular não era de reconhecimento facial. Então eu falei assim, ó, você precisa dar a senha do celular para poder aprovar o cartão. Aí ela, mas eu não tenho a senha do meu marido. Eu virei pra ela e falei assim, você não tem a senha do seu marido? Mas assim não dá, linda. Aí ela falou, como assim? Eu deveria ter a senha do meu marido? Eu falei, lógico. Existem 2 motivos para um relacionamento acabar. O excesso de confiança e a falta dela. Não dá para você não ter confiança na pessoa, como também não dá para você confiar demais. Todo excesso é prejudicial. Então, sim, você tem que ter a senha do seu marido, tem que ter os acessos. Agora, você vai ficar todo dia olhando, todo dia fiscalizando, todo dia censurando a pessoa? Se você faz isso todo dia, frequentemente, igual uma maluca, você é doente mesmo. Agora, se também você fica, ai, tá tudo bem. Quando uma pessoa sabe que ninguém vigia ela fica frouxa, ela fica muito soltinha, também não dá. Então, a pessoa tem que saber que existe sim uma prestação de contas, mas não um controle. E isso é o equilíbrio que a gente tem que ter. Então, quando a gente está falando de perder pessoas, a gente tem sim que cuidar, a gente tem que ter limites, a gente tem que ter coisas que são inegociáveis, estabelecer padrões que são... como é que eu posso dizer? Alinhados entre os dois. Não pode ser algo que eu imponho e o outro tem que aceitar. Não. É algo que eu falo, fulano, isso aqui pra mim é importante. Podemos combinar dessa forma? Ponto. Se o outro entende que é importante, vocês podem continuar. Se não é, aí vocês estão bem complicado mesmo. Né? Então, esse alinhamento é muito importante. É muito importante o outro falar assim, cara, eu gostaria que fizesse comigo. Eu quero que meu namorado fique ali todo dia almoçando com a amiguinha do trabalho. Não quero. Então eu também não vou ficar almoçando todo dia com meu amiguinho do trabalho. Então são coisas que a pessoa tem que ter, né, o bom senso. Agora, o medo de perder pessoas, ele não pode dominar a nossa vida. Eu percebo muitas pessoas em posições de liderança com medo de perder os liderados. Ah, não, você não vai no evento do fulano, porque senão vai que você acha que o fulano é melhor e não fique mais comigo. Não, você não vai sair com o líder fulano, porque vai que você goste muito dele e não queira mais saber de mim. Essa tua insegurança está denunciando que você provavelmente já não tem essa pessoa com você. Porque se essa pessoa está de fato com você, ela pode até olhar o outro, mas ela vai saber que o outro nunca vai ser você. O outro pode ter coisas, fazer coisas, desempenhar funções melhor do que você. Só que ninguém pode ser você. Então que você tenha na sua vida pessoas que valorizem quem você é e que saibam que o quão precioso é ter você. Não o que você faz, mas você. No dia que você é amado pelas pessoas por quem você é, você não fica com medo de perder os outros pelo que os outros estão fazendo. Porque você tem segurança de você mesmo. Que esse seja o seu nível. Que você se permita as pessoas te conhecerem e te valorizarem ou não. Tem gente que também não vai querer e tá tudo bem. Sabe? Uma pessoa que escolhe não ficar por você, com você, te conhecendo, não é digno da sua presença mesmo. Sabe? A gente vê isso em Jesus. Jesus, ele, no começo, né, ele liberta, expulsa demônio, cura, faz um monte de coisa, aí tá lindo. Daqui a pouco Jesus começa a denunciar pecado, começa a confrontar religiosidade, começa a se posicionar, aí tem gente que não gosta. Não, essas palavras são muito duras, eu vou embora. Jesus falou, mas alguém quer ir? Pode ir. Porque Jesus era seguro de si. Então Jesus não tinha medo de perder pessoas. Se fosse para Jesus ter medo, acho que o único medo dele era não cumprir o propósito dele. Mas alinhado com o Pai, não corria perigo. Por isso ele não tinha medo. Mas a gente não pode viver na base do medo de perder pessoas. Se você tem medo de perder pessoas, você vai fazer de tudo pela aprovação delas. Quando você não tem a necessidade de ser agradado, você não é manipulado.
Mas quando você tem necessidade de aprovação, de amor, de atenção, de afeto, de reconhecimento, as pessoas vão te manipular com isso. As pessoas vão perceber que você precisa disso. Então elas vão começar a jogar com você para que você se dê muito mal. Então preste muita atenção nisso, para você não acabar perdendo relacionamentos importantes pelo teu excesso de controle, nem pela sua falta de cuidado, mas que você seja uma pessoa equilibrada, que saiba que o outro precisa da liberdade para ele poder te valorizar de verdade. Enquanto ele não sabe que existem outras opções, que existem outras coisas, que existe um outro mundo, ele só tem você, vai ser fácil ficar com você. Mas a liberdade, o amor de verdade pressupõe liberdade. Né? Filipenses 4, do 6 ao 7 fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Colossenses 3,14, acima de tudo revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Salmo 56, 3, mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Podemos ver que várias vezes na palavra, Deus nos traz refúgio para as nossas inquietações. Se você percebe que você está inquieto, está insatisfeito, está com medo, está inseguro, busca a presença de Deus. Vários momentos da minha vida eu orei e falei: Espírito Santo, me traz paz, para que eu possa entender que vai ter momentos que eu vou perder pessoas, que vão ter pessoas que vão falar: não quero andar com você, não quero sua amizade, não quero sua liderança, não quero teu pastoreio, não quero você na minha vida, e eu vou ter que aprender a lidar com isso, porque não vai valer a pena prender essas pessoas para que elas vivam na minha vida. Isso não é amor, mas que eu possa ensiná-las o caminho. E se elas quiserem, elas ficam. As que ficarem valerão a pena. Tanto que Jesus, ele fala para a galera: mais alguém quer ir? E outro momento ele pergunta para os discípulos: o que dizem que eu sou? Pessoal, um profeta. Beleza, mas quem vocês pensam que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala: era isso que eu precisava. Eu preciso que estejam comigo pessoas que saibam quem eu sou e valorizem quem eu sou. Se eu tiver essas pessoas, por essas tudo valerá a pena. Beleza? Comente aqui nesse vídeo o que você achou, o que mais falou com você nesse vídeo, o que você mais gostaria que eu falasse também nos próximos vídeos. Eu quero saber, interage aqui, por favor. Deixe o seu like se esse vídeo abençoa a sua vida e mande para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Lembrando que estarei te esperando no próximo vídeo.